Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa noite para todos os ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora a 30ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de DC Engenharia, 40 anos construindo com qualidade, Tuxpan Cozinha Mexicana e Panam Cozinha Empório das Américas. E Instalcom Telecomunicações Limitada, do amigo Claudinei Mota. Boa noite, Igor Mendonça. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Ricardo Araújo. Boa noite a todos. Boa noite, Marco F. Boa noite, Marco Antônio, Igor, Gramenha, Ricardo, é um prazer estar aqui. Boa noite, Marcos Vinícius Gramenha. Boa noite a todos. Muito bem, convidamos a todos para que acompanhem e participem desta edição. Os ouvintes poderão participar do Torcida Paulista ligando no 11 3289 3580. Estamos aguardando-os. Juca, falemos agora dos times paulistas. A Portuguesa. Em que pese a ausência de João Pires, são todos testemunhas que, se dependesse da minha vontade, o hino da Lusa tocaria durante minutos e mais minutos. Marco F., o que podemos destacar, os seus comentários a respeito da Série C? Não, a grande novidade em relação à Portuguesa é que a Portuguesa perdeu essa semana. Eu não sei se vocês sabiam, a Portuguesa não está muito bem na tabela, ela está em último, né? E é provável como... Mas ela está se isolando no último lugar. Eu talvez... durante a semana a gente ficou pensando uma maneira de ajudar a Portuguesa, uma campanha, alguma coisa assim. E eu proponho, não sei, o Gramen aqui, que é um especialista, que o regulamento da Série B desse ano seja alterado e que a gente tenha alguma coisa parecida com uma telecena, quer dizer, que o time ganhe com mais pontos ou menos pontos. Eu não sei a sua opinião. Pode inverter a tabela, eles inverter passam a liderança isolada. Né? Eu acho que... A novidade é o hipnólogo, né? Foi demitido. Foi demitido. Foi demitido. Mas ele estava hipnotizado ou não? Mas o presidente não, né? Então eles estão fazendo uma contabilidade. Já passaram 5 técnicos e 1 hipnólogo. Então, agora eles estão à procura de um segundo hipnólogo, né? Eu proponho que o Mano Menezes seja exportado para Portuguesa. Mas coitada da Portuguesa. É perto, o Marginal Tietê. Desse jeito ela vai cair para a Série C. Mas acho que são favas contadas, mas o que eu lanço à mesa, e gostaria da consideração de todos, é a seguinte indagação. O ano passado a Portuguesa falava que se porventura caísse para a Série C, encerraria as atividades. Este ano eu não estou ouvindo essa conversa, mas vocês entendem que existe essa possibilidade? Essa conversa tinha na Série C do Paulista, né? É. Ah, sim. Eu acredito que feche. Você acha que se cai... Não, já caiu para a Série C. Mas você acha que vai encerrar as atividades? Eu acredito que as atividades... Vai acontecer o que aconteceu com o São Caetano. Não, mas o São Caetano não encerrou as atividades. Mas tá na Série D? Não, mas não tem a história da Portuguesa, né? É verdade. Vai naufragando e... Eu acho que não tem mais solução, não. Eu acho que é momento, quer dizer, como já é inevitável o rebaixamento, meu amigo Gramenha, eu acho que é momento de pensar uma reestruturação. É possível. Fênix tem que renascer da cinza. Torcer para que não encerre pela tradição que a Portuguesa tem, né? Claro, ela não é um time de grandes títulos, mas é um time tradicional, importante da cidade de São Paulo, né? Quando estivemos, o Marco F pode contar, o Pepe contou para ele aquela final de 73. Você lembra, Marco F? Ele comentou lá a questão dos pênaltis, né? Quer dizer, então a Portuguesa já teve momentos muito interessantes ao longo da história. A final com o Grêmio, né? Revelou grandes jogadores. Aquele time de 96 era sensacional. O Corinthians era um grande importador. Basílio saiu, Zé Maria, quer dizer, uma série de jogadores do Corinthians. Edno. O Edno vai fazer gol contra o Corinthians, mas que absurdo. Mas, Ricardo, o João Pires falou que ele não vai deixar os filhos torcerem para a Portuguesa, eles vão torcer para o Palmeiras.
Até maldosamente aqui, eu não vou falar isso, algumas pessoas, eu jamais faria esse comentário, falar assim, pô, mas pro Palmeiras... Não, mas bom, coitado dos filhos dele. Não, Bom, o Palmeiras está reagindo. Palmeiras está reagindo. Juca, avancemos, falemos do time de José Macia, o Pepe. Santos. Quanto tá o jogo? Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Muito bem. Marco F, você que é o nosso correspondente na Baixada. O Santos jogou a toalha, né? Não está mais dando muita atenção ao brasileiro, preocupado sim com a semifinal da Copa do Brasil, né? Então o Santos está atuando nesse momento contra a Chapecoense. O nosso amigo Igor vai confirmar o placar aqui. Do táxi pra cá tava 1-0 pro Santos. 1-0 pro Santos, jogando com o time reserva, né? Chapecoense é um time complicado, que complicou para o São Paulo, para o Corinthians. Né? Jogando em casa, né? Com o Palmeiras eu não sei como é que foi. Nós ganhamos. Vocês ganharam os dois? Não, ganhou um, perdeu o outro. Lá em Chapecó perdeu e aqui ganhou. E assim, ó, o ano passado na segunda divisão também foi não foi assim? Foi, é o time. Eram os dois times que estavam... Chegou em segundo lugar. Subiram juntos e a Chapecoense brigando até mais da metade do campeonato junto com o Palmeiras e depois aí o Palmeiras lançou, né? É aquele tipo de time que joga muito bem em casa e fora de casa não joga nada. Que foi uma surpresa para eles, inclusive, subir para a Série A. Eles esperavam ficar na Série B o ano passado. O presidente declarou isso. No início, subiram para a Série A e agora estão tentando aí se agarrar de toda maneira. Deve continuar na Série A junto com o Palmeiras aí, se agarrar nos últimos pontinhos aí. Mas só voltando ao Santos, quer dizer, essa semana o fato na cidade lá foi o aniversário do Pelé, né? O Pelé completando... De quem? Do Edson. Eu não conheço. Nós que estivemos lá conversando com o Pepe, né? Também uma coisa interessante que aconteceu na semana é que 4 dos 5 jogadores lá do ataque mágico, com a ausência do Pelé, né? Que estava fora, estiveram no Museu Pelé, né? Deram uma entrevista lá, quer dizer, Coutinho, infelizmente, de cadeira de rodas, né? Que ele teve um problema lá Ele amputou alguns dedos do pé, né? Por causa de diabetes. Mas para os santistas, o máximo. O Pepe comentou que existe um empresário de São Paulo que uma vez por mês vai para Santos e paga um almoço para os 5. Eu falei que é pouco, porque eles fizeram, ele devia pagar almoço e janta todo dia, né? Quer dizer, o que esses 5 jogadores fizeram para a história do Santos, Pepe que falou que até a chegada dele, Santos era um time pequeno. Eu acho que o Santos é o que é por conta deles. Dessa geração. Certeza. Senão seria um time de menor expressão, da Baixada, ia brigar aí com Guarani, Ponte Preta. Times de importância, o Guarani foi campeão brasileiro, tiveram... mas que não seria um time de ponta como é, né? Não iria para Tóquio, enfim. Mas e o Damião, hein, pessoal? É um problema insolúvel? Eu acho que foi uma péssima contratação do Santos, péssima, e ele não joga, ele vive daquela carretilha que ele deu contra a Argentina e é mais um aí que vive de acabar com o Palmeiras no Pacaembu, né? Aí depois daquilo virou herói e aí começou a ir pra seleção, então... Ele foi muito bem no Inter. Verdade, alguns gols. Mas na última partida do Santos, quando o técnico substituiu e colocou o Damião, ele foi chamado de burro por todo mundo. Sim. Quer dizer, eu acho que a diretoria força os treinadores a usar o cara, porque esse cara tem que ser vendido o mais rápido possível, né? O Santos deveria emprestar, né? Fazer a melhor coisa que aconteceu pro Corinthians, veja, o Jadson, nós vamos falar mais pra frente, é inoperante, perfeito. Mas o pato fora e em exposição é uma coisa importante para o Corinthians tentar reaver o numerário. O problema de emprestar o Damião é se ele conseguir manter esse futebol fraco. Você vai emprestar um cara e aí no Santos ele ainda tem... O técnico é obrigado a escalá-lo. Se você empresta ele para um clube e o clube fala, você tá péssimo mesmo, você vai ficar no banco. Mas eu acho que é impossível. As pessoas o jogador não esquece, né? Quer dizer, ele não é o que se esperava dele, mas ele não é um mau centroavante. De repente ele teve um momento de brilho e ele aqui... é o Henrique, gente. O Henrique é muito bom. E aqui Você compara ele ao Henrique?
Eu acredito. Eu acho sim. que o Henrique é melhor que ele. fazedor de gols. Do Só Brasil. que assim, o mal dele é que ele vem perdendo alguns gols. O Henrique tá naquela fase de o que encosta nele Sobra entra. pra ele, né? Mas o futebol brasileiro vive uma fase tão fraca. Perdão, preciso interrompê-los. Engraçado que muitos times, quando estão na zona de rebaixamento ou estão gravitando nas proximidades, têm artilheiro. O Barcos em 2012. Por quê? Porque o time joga, quer dizer, função então, do cara. função Claro, dele. sem dúvida Então foi o como é que chamava aquele que Jimba? Foi o Jimba. Jimba é uma loja, mas enfim, o Jimba, quer dizer, o Souza, que veio para o Corinthians. Os times, quando estão próximos à zona de rebaixamento, eles têm um desespero de fazer gol. Não sei se o acho que Henrique o vai estilo- ter o mesmo êxito em outro time. Eu acho viu? que é o estilo de jogo também, que aí o time se fecha muito e joga em prol daquele cara que fica sozinho, isolado, e sempre sobra pra esse cara. O né? Henrique, ele não sabe jogar bola. Ele perde muita bola, ele domina a bola e ele começa a ficar. Com quantos nervoso anos ele com jogou bola. a primeira partida dele? 22 anos. É, com uns 30. Não, porque você Estilo da lembra do Maravilha, Lima? É. Faz gol. O Lima que jogou no Corinthians e no Grêmio, ele jogou bola pela primeira vez na vida, não é que ele jogou com 14 anos, o primeiro contato ele foi profissional. É um negócio que, por exemplo, eu lembro o Gramenha, nas pelejas, É com 40 quilos a menos. o Gramenha, quer dizer, já tinha um performance aos 10, aos 8 Com anos. a camisa do Corinthians, jogando muito Eu bem. nunca usei essa camisa. Voando baixo. Mas muito bom. Muita coisa vai acontecer no mundo ainda, mas eu uso a camisa do Corinthians. Não... Talvez esse seja o sinal de um... É catombe. Mas enfim, na ausência, ainda que na ausência de Lorde Vidal, somos obrigados a invocar o hino do São Paulo Futebol Clube, do gigante do Morumbi, Juca, o São Paulo. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Meus amigos, São Paulo. São Paulo vai jogar em função de questão de segurança, vai jogar na segunda-feira, às 8h30 da noite, no Morumbi. Mas é uma injustiça isso, hein? Porque a rodada toda hoje, quer dizer, o São Paulo vai saber o... Não é? Eu acho errado. Na verdade, injustiça fizeram com o São Paulo, né? Acho que foi mal elaborado a tabela. E aí sobrou pro São Paulo. Aí teria que fazer vários jogos em curto período de tempo. Não, mas Quebraram o galho Cruzeiro dele empatou. ainda. Então o São Paulo já entra sabendo que uma vitória reduz a diferença para Ia ter que correr atrás da vitória em qualquer E hipótese, né? aconteceu na quarta, o Palmeiras empata com o Cruzeiro, todo mundo precisa ganhar para chegar no Cruzeiro para dar uma graça no campeonato, todo mundo perde. Então Mas é chato, incrível, mas... incrível como esse pessoal que formula as tabelas não tem esse tipo de divisão, né? Não Será que tem. não dava pra... Existe sempre aquela preocupação na última rodada de todo mundo jogar no mesmo horário, né? Eu acho que isso tinha que ser sempre, entendeu? Sempre que... Quer dizer, vamos dividir jogos no sábado, domingo, mas horários extraordinários eu sou contra. E as eleições estão marcadas faz tempo, né? Dava para saber que Palmeiras ter e Corinthians mudado, jogariam. Podia ter mudado a eleição. Podia ter E que o mudado São Paulo a eleição. jogaria em São Paulo. Faz também. segunda-feira à noite. Futebol é muito mais Não importante. tem problema, não tem problema. Os caras fazem isso em várzea. Eleição não. Ele... Também. Mas o pior não é tanto não jogar no mesmo horário. Eu acho que o pior são esses horários absurdos, né? Que a gente vê de vez 3 em da quando. manhã. Uns jogos assim nos horários que não tem a menor condição. Segunda-feira, às 8h30 da noite, realmente é um horário É um péssimo. horário terrível. Não, e numa segunda-feira normal, né? Se fosse um feriado. Não, Pois mas é. eu acho que segunda, qualquer horário, ficaria péssimo. Claro. Se você falar 4, que é o tradicional, é horrível. 8h30, horrível. Horrível. 10 horas, não dá. Segunda-feira. Não dá Esses caras são mágicos, né? Teve um ano, lembra da história do Grêmio? Que o Grêmio jogou 3 vezes no mesmo dia? O Grêmio fez 3 jogos no mesmo dia pelo Campeonato Gaúcho. Sim. Né? Ele jogou com... Não, mas também Campeonato Gaúcho, olha. mas- O time Não, do mas Torcida Paulista ganharia no Campeonato Gaúcho. Eu e Gramenha Com no o gol. Juca, com o Juca. Eu e o Leléo no gol não entra, Acabou? passa uma bola. Marco Aurélio que jogava fumando. Eu me recordo, ele jogava fumando. Era um outro tipo de jogador. Era um jogador atleta. Ele prezava pela. Sócrates Prepara com exemplo Sócrates pros se outros. inspirou. Dava palestra para as crianças para falar da importância Do fumo. Tava passando, acho que foi sexta-feira, tava passando Democracia Corintiana na ESPN, Passou? passou.
E aí mostra o Casagrande. Acho que foi no Nem intervalo me do conta jogo. o que ele tava fazendo aqui. Fumando. Tava É, fumando. parece que ele subia as escadas, fumando, apagava o cigarro nas escadas e entrava pro jogo. Né? É que se corria muito menos, né? O Dino Sani, que esteve aqui, ele falou, veja, ele fumou até os 66 anos e foi o rei de Milão. Quer dizer, então, é que antigamente o jogador ele corria 5 quilômetros. Durante essa semana eu ouvi uma entrevista do José Roberto Guimarães, o técnico do vôlei, né, do vôlei feminino, e ele se referindo a uma das jogadoras, ele falou assim, porque ela é um exemplo de atleta, porque ela não bebe e não fuma. Então eu fiquei imaginando qual daquelas atletas bebe e fuma. Deve ser exceção, né? Então, porque ele falou de uma maneira assim... Não, mas eu também gostaria de deixar bem claro que o Gramen é um exemplo aqui, porque ele não bate na mãe com a mão fechada. Eu queria parabenizá-lo. Não, já faz. Ele teve na reunião dos agressores anônimos. Já faz o quê? Uns 6 meses que você não bate em nenhuma criancinha. Tô limpo. Tá limpo. Aliás, você tá solto, você tá explicando por causa da eleição. Mas olha, estamos desviando muito. São Paulo. E o Allan Kardec, hein? O Allan Kardec, você, Gramen e Ricardo, vocês que lamentaram tanto a pulada de muro do Allan Kardec, o que vocês estão achando Você que é São Paulino, Gramen? Eu agradeço pelo São Paulo ter levado ele, porque hoje nós temos o artilheiro do campeonato, o ceifador. Ceifador. Faz gol fácil, sim. Gol difícil ele não gosta de fazer, ele gosta de fazer gol fácil. Hoje, por exemplo, foi muito fácil aquele gol. Então, obrigado, São Paulo, fique com o Allan Kardec, porque não vai ter o sucesso que teria com a gente, não vai jogar na arena nova, entendeu? Então, deixa ele lá. Ele tá mal. Tá mal. É a praga palmeirense. Você gostou, Gramen? Você que é palmeirense? Da saída do Allan Kardec? Na época a gente sabia que era um pouco de exagero, né? Que tava fazendo e tal, por causa da rivalidade Palmeiras e São Paulo. Claro que ele é mais habilidoso que o Henrique, mas o Henrique tá fazendo mais gol, tá jogando melhor no momento, né? Falando sério, é um bom jogador, eu acho que... Mas bom jogador, mas também não mais mas do que também isso. tá tendo brilharecos no São Paulo, não é? E assim, o que o Palmeiras ia pagar pra ele não podia pagar mesmo. Foi ruim a saída dele, sim, falando sério agora, mas acho que ia pagar muito dinheiro pra ele. E o Henrique tá resolvendo. O problema do Palmeiras hoje não é um fazedor de gols. O problema do Palmeiras é muito mais sério do que isso. E o São Paulo? Qual que é o problema do São Paulo? Pra mim, posso falar? Pode. Desde o início? Muricy. Eu também. Nossa, eu queria o acredito Muricy a ele. no Corinthians. Eu jamais. Eu queria Jamais. o Eu Muricy peço no Corinthians. Deus. Já tive Não. ele no time. Eu também não gosto. Não, mas Também não. vocês também estavam numa fase que se o Papa viesse, quer dizer, não ia dar Eles estavam certo. liderando o campeonato. Tava liderando o campeonato com 5 pontos na frente e pro campeão foi o Flamengo tava 14. Tava 14 atrás. O Flamengo ultrapassou todo mundo, inclusive o Palmeiras. Um momento de grande E tristeza. o Palmeiras tinha contratado o Allan Kardec, o Wagner Love, manteve os jogadores, e o Muricy entrou e não conseguiu fazer. Hoje pro São Paulo, eu acho que falta um cara para fazer esse time jogar. É um baita elenco. Mas falta um cara para fazer esse time jogar. É um baita elenco. Me fala a ele zaga limitado. do São Paulo. A zaga do São Paulo. Nós estamos vivendo uma época em que o baita elenco, ninguém tem baita elenco, né? Os times são fracos. Não é um de O Cruzeiro, estrelas, cara, assim. o Cruzeiro, esse Everton Ribeiro Eu não jogou no acho a zaga Corinthians, ruim. ele é um jogador comum, cara. Ele não é um craque. Ele foi dispensado. Na época do Corinthians, colocaram ele até de lateral esquerdo. Na época que o Corinthians tinha 18 Evertons, era Everton, na H, zaga Everton, sem H. Everton, e, era um cara normal, entendeu? Só que os jogadores, o Palmeiras, por exemplo, ele tem alguns jogadores que destacam, né? Que é o Wesley, que é o Valdívia, que é o Fernando Praz. O Ricardo gosta do Wesley. Não, você não gosta do Wesley. Eu odeio o Wesley. Não fala isso. Isso daí faz mal pra você. É verdade. Você não pode odiar as pessoas. Eu não, Você eu não só tem- não quero que ele jogue mais no Não Palmeiras. tem uma simpatia. Ele vai pro São Paulo, inclusive. É só jogar pelo muro lá de novo. Vamos fazer uma escada lá, ele pula, tá Mas tudo pra mim, certo. na época que ele jogava no Santos, ele foi muito mais efetivo do que o Robinho. Wesley. Muito mais. Mas naquele Mas time do era Santos, difícil aquele de time do jogar Santos, naquele veja. time. Até minha avó jogaria. Até aqui. o Zelov jogava no time O Pará era É craque. verdade. Quer dizer- Ele ainda acha que é lá no Grêmio. Inclusive, o rádio não tem imagem, Gramenha usa um penteado a lá Pará. Muito parecido. Ele é muito Então, semelhante ao Pará. Então, se vocês algum dia imaginaram, olha, estou Como é o tô Gramenha? vendo o Pará entrando na Rádio Trianon, aqui Paulista na Vicente, é o Gramenha. Sou eu. É o Gramenha.
Mas, meus amigos, o São Paulo está com 2 competições. O que podemos esperar do São Paulo neste ano? Chegará a Libertadores via Campeonato Nacional, via Copa do Brasil ou não chegará? Copa do Brasil não, Sul-Americana ou não chegará? Chega pelas 2. Eu também acho. Eu acho que o São Paulo tem um problema chamado Luiz Fabiano. Para mim é um problema. A gente sempre tem falado disso aqui. É um problema, o cara não corresponde, ele está insatisfeito com o banco de reserva, mas ele não tem lugar no time. Agora ele está desagregando. Está desagregando, então é um problema. E para esses campeonatos que tem, você vai jogar contra time argentino, time uruguaio, você precisa de ter um pouco de equilíbrio emocional. E o Luiz Fabiano não tem nenhum, ainda mais se ele entrar para resolver alguma coisa. E a gente sabe como é que os caras lá jogam, né? Ele vai ser expulso de novo, ele vai tomar amarelo, vai deixar o time nervoso, então é um problema o Luiz Fabiano. Mas é um problema equacionado, né, Ricardo? Ele está no banco, né? Por mais que ele esteja insatisfeito... Mas desagregando. Desagrega. O Muricy, todo mundo exalta o Muricy por ter o controle, mas ele não tem o controle sobre o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano... Quem tem? Ninguém tem. É o jogador problema. Nem ele mesmo, né? É um jogador problema. Ele é o jogador problema do São Paulo. E eu acho que nem o Rogério Ceni consegue colocar isso. Quando o cara entra, acho que o jogador já olha e fala, pô, lá vem ele, né? E ficou claro que ele não continua no São Paulo. Ah, mas não tem. Ele falou não esse sei, dia viu? de novo. Você está falando algo que o Rogério, a gente estava discutindo aqui a semana passada, né? Eu não sei porque São Paulino gosta do Luiz Fabiano, cara. Porque, por exemplo, Valdívia a gente pode discutir, né? Hoje, por exemplo, ele foi fundamental no título de 2009. Agora, o que o Luiz Fabiano faz pro São Paulo, cara? Nada. O Mineiro e o Josué foram muito mais importantes que o... Poxa, o Mineiro fez o gol lá do Mundial, o Luiz Fabiano não fez nada, cara. O Luiz Fabiano é o artilheiro dos gols inúteis. E você conta numa mão quantas decisões ele jogou. Não. Ele só não se for uma mão amputada. Ele não jogou, ele não jogou. Depois não, ele não jogou. Ele tem um título no La Coruña que ele não jogou. Não, no Sevilha. Sevilha que ele não jogou, mas ele não jogou. E a Sul-Americana ele estava suspenso. O único título do São Paulo é a Sul-Americana, ele não jogou. É mão amputada. Ele jogou, ele foi campeão Rio-São Paulo. Rio-São Paulo do Kaká? Eu acredito que não. Ele foi campeão, ele teve um título pelo São Paulo. Foi eu só não sei se foi o Rio São Paulo, mas ele teve um título. Só que eu também não sei se ele Quem brilhou foi um moleque de 18 anos. O Kaká? O Kaká era uma dupla, Kaká e Cocito. Então o Cocito... Verdade. Nossa, ele fez 2 gols contra o Botafogo. Eu acho um baita jogador até hoje, o Kaká. Eu acho. Eu gostaria do Kaká no meu time. É que o Kaká e o Robinho são os últimos assim, dos moicanos. Os últimos... E olha que você vê um Robinho limitado, né? Mas cara, que mesmo limitado dá show, entendeu? É bonito ver o Santos jogar com o Robinho, cara. É legal. Eu não sei por que esse time alterna tanto, né? É que, com todo respeito, existem jogadores normais. O Rildo é um jogador... Não. Quem socorre é o nosso amigo... Gramenha. Não, o Gramenha é um velocista. É o Bolt, o Gramenha e alguns jogadores... No mesmo estilo? O Rildo, ele é aquele cachorro que corre atrás da roda. Você parou o carro e agora? E quando ele pega a bola, ele fala, e agora? O famoso Ribeirildo, né? Ribeirildo. Se ele jogasse metade do Ribéry, eu acho que... Mas ele jogava muito na Ponte Preta. Jogava muito na Ponte Ele tem uma presença nasal de área muito grande também, né? Também. O Rildo, você cruzar a bola, a probabilidade de bater no... Sempre impedido. Ele é o maior artilheiro de nariz da história do futebol. Mas, meus amigos, então vocês acham seco para você, como diria Eduardo Luna, Igor? São Paulo chega na Libertadores, você está falando pelas 2? Sim, pelo brasileiro eu tenho certeza que chega. Agora, a Sul-Americana tem o River aí, né? Mas só tem o São Paulo de brasileiro na Sul-Americana, né? Agora. O Bahia perdeu, né? O Bahia foi eliminado. Perdeu nos pênaltis. Bahia e Vitória fora. Gramenha. Pelo brasileiro tudo indica, né? Mais ou menos, tá tudo embolado, hein? É porque tá aquele negócio de vai eu, não, vai você. Eu entreguei, alguém quer? Não. Vamos empatar, vamos empatar. Pior campeonato. O Cruzeiro entrou nessa também agora. São Paulo tem uma sequência fácil aqui. Ele vai jogar com o Goiás, depois com o Criciúma e com o Vitória, né? Aí tem o clássico com o Palmeiras. Então, são esses jogos aí que você vê a diferença. Perder ponto, tropeçar. Igual o Corinthians.
O Corinthians é um caso... Corinthians adora Mas, perder mas para o- time que vai prejudicar a Mas gente. você, incrível. é verdade, o Corinthians teve 8 jogos. O Corinthians Só teve pra 8 gente jogos que não contra perde. time que está sendo rebaixado, está lutando contra o rebaixamento. O Corinthians não ganhou um. Calma, falaremos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fique O tranquilo. clima vai ficar tenso aqui na mesa. Agora. Mas Marco F, São Paulo. Time de Luiz Felipe Vidal. Eu acho que o São Paulo, infelizmente, posso declarar isso? Posso manifestar tanta sinceridade? Eu acho que ele chega pelas duas. Pelas duas competições ele chega a Libertadores. E aí fica uma dúvida. Abre vaga onde? Então, Se o São Paulo se classificar pelas duas, abre vaga onde? Abre Eu vaga no acredito Brasileiro? que seja no Brasileiro. No Brasileiro, né? No Brasileiro. Eu ouvi, não sei aonde eu ouvi essa semana, No não sei estádio se foi 97. 97, que a CBF meio que já indicou que é o Brasileiro. Não dá pra colocar um vice-campeão, é o Brasileiro. E quantas vagas são diretas no Brasileiro? 3, né? 3. As 3 primeiras, os 6 primeiros. A É, quarta é vaga é- é a pré... Eu acho que devia ter um convite pela melhor arena Sim. do Brasil. O time que tem a melhor arena ganha essa vaga. Pode ser. pra quê, Então meu o Roma, amigo? que tem o Pra Coliseu. quê? O ano que Se vem vai ser o ano. Se a questão é a arena, chamaremos o Roma, né? Aquele lá do 7? Do 7? Mais 7. O Roma tomou 7 do Bayern. Tomou É, 7 os do times Bayern. alemãos Na estão... Champions É League. que eu Na arena. 7-1. eu vou pedir uma Na arena. gentileza. Não Os fale em alemães. 7 porque é um bloqueio. Então, em Mas função sabe que do passado recente... o Maicon, ele tá com esse bloqueio também, né? Que Mas ele tomou também ele não 7, jogou. Não jogou, Não mas jogou. é o time dele, né? Ele não jogou. Eu falei Ele os escapou. alemãos, mas é os alemães. Né? mas o... Me perdoem São os aí. dois, os Não, alemães e os alemães. não. É que é tanto gol. Não, é que... É que tem dois alemães e os alemães. Quando o placar é 2-1 é alemães. Quando é 7 é alemãos. Porque dá pra gols contar nas alemães. duas mãos. Dá pra contar nas duas mãos. Teve gol de goleiro também. Nas 3, se pegar a mão de alguém aí, dá pra pegar também. Fica 4 numa mão e nós 10 É aquela numa mesma mão outra. que conta as decisões do Luiz Fabiano. Exatamente. Não, alemãos porque dá pra contar nas duas mãos o número de gols tomados. Mas muito bem, meu amigo Juca, avancemos e falemos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Gramém emocionado, Marco Antônio, aqui com o hino do Corinthians, que ele tanto estima. As lágrimas pululam dos olhos de Tô lembrando desse Gramenha. gol aos 46 aí agora há pouco. Hein? Gramenha, Do menino Danilo. Gramenha, você que estava lá no canto do Pacaembu, lá no local reservado à torcida visitante. O cantinho. Aquele Com a canto. camisa da Gaviões da Fiel. Famoso Corró. Gramenha, Cantinho. o que você está achando, você que esteve ausente um longo período aqui do Torcida Paulista, o que você está achando do Corinthians de Mano Menezes? Maravilhoso. Não tá com esse futebol todo, né? Perdeu ali aquele jogo de 4, né? Futebol vistoso. Futebol vistoso não, né? E fez um gol hoje aos 46 que não precisaria ter feito, mas fora isso, Não ia mudar nada na vida do Corinthians esse gol, nada. nada. Não precisava de nada disso. Bom, você comemorou o gol, Gramém? O gol do Danilo? Eu quis quebrar a televisão, mas eu... É legal Mas você colocar palmeirense pra comentar o Corinthians, né? Depois a gente comenta o Palmeiras também. Nós vamos ter oportunidade. Nós não, vocês terão a oportunidade de revidar aqui Gramenha e Ricardo. Mas o tema agora é o Corinthians. Você acredita no Corinthians de Mano Menezes, Ricardo? Você... Eu vou Mais pelo do que você mesmo... torce, né, cara? Eu torço bastante pelo Corinthians. Ele tá te decepcionando? O Mano Menezes? Não, Hoje, pra intenção dele, hoje tá ele me ótimo. decepcionou bastante, É né? mesmo? Pra que colocar o Danilo? Mas tudo bem. Falando de Corinthians, eu acho que vai pelo mesmo do São Paulo. Acho que o Corinthians vai nesse de quem vai pra Libertadores, quem não vai. O Corinthians vai acabar pegando uma vaga. falando sério, Parece que o eu acho que ele Corinthians também pega uma joga vaga. semana que vem contra o Curitiba. Sim. Então torceremos Pro Corinthians. fervorosamente pelo Pro Corinthians. Corinthians. Você Sim. será um louco do bando. Mais um louco no bando de loucos. Infelizmente eu tenho que torcer. Verde. É melhor o Corinthians ganhando do Curitiba, que é o Choritiba, né? Aquele
que se acha o maior verde do mundo. Tem até uma... Depois do 6, cara. Ah, tem alguma coisa escrito lá, o maior campeão do mundo. Eu não entendo, nunca ganharam nada. Por que tem isso aí? Ganharam 85? Ganharam 85, cara. Ganharam do Bangu lá, do É. Brasil de Pelotas. Não é aquele Só jogo timaço, lá né? que teve... Tem coisa aí, Do né? Leila, Tem pai do asterisco Michel. também nesse? Não. Não. Foi um jogo. Mas o Corinthians... Naquela época do você era Castor. palmeirense, Ricardo? Ah, naquela época eu tinha 4 anos e no ano seguinte... Acho que eu já meio que alguma coisa me falou assim, ó, você vai sofrer. Deus O mostrou o caminho. nome disso é Murilo. Murilão. Meus Murilão, amigos. Ele morava num quintal repleto de corintianos. E vocês estão acompanhando essa questão do novo julgamento do STJD? Que coisinha ridícula. Absurdo, Que né? coisinha ridícula. Ó, o Absurdo. Petros, a gente já discutiu, o Petros tinha que ter sido suspenso 8 anos, tá certo? Porque ele agrediu. O Guerreiro não agrediu. Aí puniram o cara com 3 jogos. Aí o Corinthians vai lá, reclama, baixa pra 2. Então, cara, é ridículo. Mas eu Aí queria o eu queria Guerreiro- o Petros no Palmeiras na quarta-feira, quando o juiz levantou 5 minutos, pra falar, Petros, vai lá. Não, e Resolve pra gente. tinham que avisar Dois ele sets. que tem câmera no jogo, porque hoje ele numa jogada diária lá, ele também deu uma Deu. uma- Teve uma Vou jogada só num interromper outro jogo. os que temos uma ligação. Boa noite, quem fala? Boa noite. É o Jairo. Ô, Jairo do Nascimento. Opa, tudo bem, mestre? Tudo bem? O goleiro dos 1.131 minutos sem ser vazado em 78, é ele mesmo? É ele mesmo. Ah, muito bom. O catarinense Jairo. Alô, Jairo, é um prazer estar falando contigo. prazer é todo... Aqui, diretamente de Curitiba, né? Puxa Realmente vida. é um prazer. Jairo, o prazer é todo nosso. E estávamos aqui conversando que você participou de jogos memoráveis. Você participou daquele do Ramires no Maracanã, Exatamente. da seleção brasileira, né? em 76, Ramires e Rivelino. Tenho certeza que o Ramires nunca teria corrido atrás de você. Então, do Rivelino ele correu, mas de você ele não correria. Você participou do segundo jogo de 77, que é o recorde do Morumbi de público. Você participou do jogo do 5-2, da volta do Dinamite, né? Isso é inesquecível esse jogo. Né? Mas também nunca mais, né, Jairo? O Dinamite também estava impossível, né? Mas nós também tínhamos ganho o campeonato estadual, né? Sim. Não houve nenhum treinamento de domingo para quarta. Encontramos direto no aeroporto, fomos jogar no Maracanã na quarta-feira à noite. Aí aconteceu esse desastre. E ainda para completar, nós começamos a ganhar do jogo, gol de Caçapava, que nunca tinha feito gol em ninguém. Que quase decepou a cabeça do Mazzaropi, né? Exatamente. Se o Mazzaropi não tira a cabeça, ele tinha perdido a cabeça, né? Exatamente. Jairo, você participou também de um momento histórico que é o time inteiro de negros do Corinthians, não é isso? Sim, sim. Em 78, que os 11 jogadores eram negros. O time era Jairo, Zé Maria, Mauro, Amaral e Vladimir, Caçapava, Basílio e Birubiru, Peter, Geraldão e Romeu. Era um time de negros do Corinthians 78. Eu lembro que saía sempre na placara o Muralha Negra, né? A Muralha Negra. Porque a nossa defesa era composta só de negros, né? E era um pessoal que não impunha respeito, que era subnutrido, Zé Maria, né? Você, um pessoal pequeno Mauro, e fraco, Mauro. Sim. Mauro que era... Os franzinos, né? Exato. O Mauro que é filho de lenhador, né? Certo. O Mauro que é filho de lenhador. E, Jairo, nos conta um pouco aí da sua atividade em Curitiba. Eu sei que você tem umas escolinhas, né? Realmente eu estou... Para não ficar parado, que realmente parar é problema, né? Principalmente nessa idade onde eu me encontro. Então eu estou com escolas, mexendo com... Eu tenho 3 lugares aqui, em São José, Araucária e Tijucas do Sul. E então eu tenho realmente a semana toda tomada, mas isso para que eu possa realmente continuar me movimentando e que não tenha problemas, né? Porque... Depois de um certo tempo, se você parar de jogar futebol, você sabe que se ficar totalmente parado, você vai ter problema muito rápido. Claro. E para isso não acontecer, eu continuo me mexendo, me movimentando, e eu tenho certeza que está dando certo.
Muito bom. E Jairo, você tem alguma história pitoresca que você poderia nos contar na época de Corinthians, que é o time aqui de São Paulo, que você jogou muito bem, diga-se de passagem? Não tem assim, histórias pitorescas assim, é difícil. Tenho histórias assim que para mim são inesquecíveis, porque pelos títulos, né, que eu consegui aí no Corinthians. Um deles, como você frisou anteriormente, que nós ganhamos o título aí de 77. Infelizmente, o segundo jogo ao qual eu participei, nós não vencemos, mas foi realmente, eu acho que um dos maiores públicos, né, que aconteceu no Morumbi até hoje. É o maior público, 147.777 pessoas. Então isso já é uma grande história. Apesar de nós não termos conseguido ser campeão nesse jogo, mas fomos campeões no jogo seguinte. Eu só não estou na foto, como a gente fala entre nós mesmos. Mas você está no coração dos corintianos, já. Exatamente, mas quem estava jogando era o Tobias. Mas você está amigo e um ótimo goleiro também. Em 79, você estava na foto e aquele time era um timaço, né? Aquele time de 79. Realmente foi um time muito bom e nós conseguimos realmente um título também muito importante para o Corinthians. Porque foi a confirmação do retorno do Corinthians aos títulos, né? 77 interrompeu o jejum e 79 aconteceu o retorno, né? E sem contar que nós também fomos campeão do primeiro turno, né? De 78. É verdade que o governador do estado de São Paulo. Clodoaldo foi expulso, ficou nervoso, desmaiou. Ficou nervoso. O Clodoaldo ficou nervoso. Mas ele jogava muito, né? Mas nesse jogo ele achou que o juiz tinha ajudado o Corinthians, o que não aconteceu. O Ataliba que nos atrapalhou, não, porque aqui eu não tenho time, embora seja corintiano aqui. o Ataliba que atrapalhou o Corinthians em 78, né? O Ataliba sempre deu problema pro Corinthians, viu? Quando jogava no Juventus, principalmente. Ele sempre ajudava, arrumava um espaçozinho lá e fazia um gol contra nós. Puxa vida. Posso fazer uma pergunta meio chata? Ô Jairo, o senhor sofreu algum tipo de preconceito no futebol? E se sofreu, o que o senhor achou do que aconteceu com o Aranha no Rio Grande do Sul, com a torcida do Grêmio, tanto nos dois jogos? Olha, nós negros sempre sofremos preconceito. Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer profissão que você esteja atuando, eu tive sim problemas também. E uma das coisas mais assim, grandes que aconteceu comigo, porque eu sou um negro que nasceu em Joinville, em Santa Catarina, terra de Aleões. Então aí o preconceito já começou aí, né? E depois também nós tivemos, assim, quando eu fui convocado para a seleção, então eu via sempre nos bastidores que o goleiro, para ser goleiro de seleção, teria que ser loiro de olhos azuis. Sabe? Então, isso é um preconceito enorme. Você é o primeiro goleiro negro depois do Barbosa na seleção, não é? Foi, realmente. Mas o Jairo, com todo o respeito, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Cássio, goleiro do Corinthians. Que bom goleiro, hein? Goleiraço. E perguntaram para ele se o apelido dele é Frankenstein, né? E ele falou o seguinte, olha, pode até ser, mas ninguém tem coragem de falar isso perto de mim, né? Então ele foi numa sinceridade muito grande. Eu acho que no seu caso também podia acontecer a mesma coisa, podia ter preconceito, mas de longe, né? De longe, né, Jairo? Só nos bastidores, bem longe, para que eu não tivesse conhecimento disso. Porque senão as coisas mudariam. Jairo, 1,94 m, né? Não, eu tenho 1,90 m. É baixo. É a televisão que aumenta, né? Aparece mais alto. Ô Jairo, você frequenta o Corinthians, não? Quando está em São Paulo? Se possível, eu vou fazer uma visita no Corinthians. Porque eu tenho... minha esposa é natural de São Paulo. Sim. E eu sempre, indiano, quando eu tenho uma folga aqui, eu passo alguns dias aí em São Paulo, né? Então sempre faço uma visita no Corinthians, sim. E você vem todo ano para São Paulo no final do... Todos os anos. Às vezes 2 ou 3 vezes no ano até. Puxa, eu vou... A próxima vez que você vier a São Paulo, por favor, será um prazer incomensurável
receber uma figura histórica como você aqui no nosso programa Torcida Paulista. Então vou manter contato com você. Quando você vier a São Paulo, sinta-se desde já convidado, hein, Jairo? O prazer será todo meu. E sempre que houver essa oportunidade, você pode contar comigo. Muito obrigado. O Igor quer fazer uma última pergunta para você, Jairo? Pois não. Pois não. Ô Jairo, ficou algum ressentimento com o Zagallo? Já que na verdade ele cortou você do Fluminense, colocando como terceiro goleiro? Bom, eu tive problema com o Zagallo já em 74. Eu estava sendo cogitado para a seleção brasileira. Fui convocado entre os 40, inclusive, né? Fiquei entre os 40 para aquela Copa do Mundo da Alemanha. E eu estava numa fase muito boa no Curitiba. Era tricampeão paranaense, né? Exatamente. E mesmo no Campeonato Brasileiro, eu estava numa fase muito boa. E tinha jogado contra o Flamengo, o qual o técnico do Flamengo era o Zagallo. Nós ganhamos do Flamengo aí no Maracanã de 1-0. Eu fui um dos melhores jogadores em campo. E a imprensa do Paraná aqui forçou uma situação em cima do Zagallo. Bom, agora, diante dessa partida que ele te mostrou que ele está bem, ele provavelmente será convocado. Mas não aconteceu porque eu tinha tido um problema com ele no Corinthians. Aliás, no Corinthians não, no Fluminense, quando eu me encontrava no Fluminense, que eu era o reserva imediato do Félix, né? E quando o Paulo Amaral saiu do Fluminense, ele que assumiu como treinador, e já de imediato ele falando que eu seria o terceiro goleiro e não o segundo. E eu fiquei numa situação meio complicada. Depois fui tomar satisfação dele, porque eu não participava dos treinamentos, só de treinamento físico, técnico e não coletivo. Então eu fui procurar tomar satisfação e ele falou que ele é que mandava, ele é que resolvia, e eu achava que não era assim, tá? Porque eu observava, isso não acontecia. Mas, como a gente era o lado mais fraco, eu tive que esperar uma oportunidade para sair do Fluminense, e quando aconteceu foi por intermédio do supervisor Almir de Almeida. O senhor brilhou no Curitiba graças ao Zagallo. Em parte sim, mas não era a minha intenção, né? Não era a minha intenção. A minha intenção era continuar no Flu. Sim. Mas como houve esse problema, eu tive essa oportunidade e o Almir de Almeida me deu essa chance para que eu viesse para o Curitiba, e foi aí que eu comecei a aparecer realmente no cenário do futebol brasileiro. O Vicente Matheus também te prejudicou, né? Não. Naquele jogo de 80 contra o Curitiba? O Matheus aqui a gente já conhecia ele de velhos tempos. Nós jogamos aqui em Curitiba contra o Curitiba. Foi a minha primeira partida jogando contra o Curitiba. Onde você é ídolo. Exatamente. E o Wilson Tadei acertou um chute lá de fora do lado da meia-lua, bola cruzada, batendo lá no ângulo e entrando. E ele falou para uma emissora, na hora que foi entrevistado, dizendo que talvez aquela bola ele pegaria. Então me deixou numa situação que... Mas olha, Jair, que isso aconteceu no domingo, aí no dia seguinte, que eu soube, porque eu fiquei em Curitiba para resolver uns problemas minhas, que eu tinha problemas particulares aqui para resolver. Quando cheguei em São Paulo, no dia seguinte, os repórteres estavam me esperando no aeroporto para falar que o Matheus insinuou aquilo e tal. Aí fui na Marlene, a Marlene fez com que eles tivesse que fazer uma entrevista, uma retratação, chamar o pessoal para falar que aquilo realmente não tinha acontecido, que ele era assim mesmo, ele sempre deixava furo, ele falava coisas que não eram certas. E depois o Magrão, né? Sócrates, não sei se você lembra. Claro. Já na própria semana seguinte, nós jogamos contra o Grêmio de Porto Alegre e ganhamos o Grêmio de 5-0 no Morumbi. E os jogadores todos, eu não sabia também, reuniram entre eles, e quem fizesse o primeiro gol, ninguém vibraria com o cara que fez o gol, e sim
sairiam todos correndo na minha direção para vibrar comigo. E foi o que aconteceu. Por isso... O Magrão que fez esse gol. E isso aconteceu as 5 vezes, né, nesse jogo. Por isso que o Igor fez essa pergunta, porque esse fato histórico, o Igor é uma pessoa, o Igor aqui do Torcida Paulista é uma pessoa muito polida, né, uma pessoa muito educada. Mas ele fez essa pergunta, eu tenho certeza que esse fato histórico que aconteceu no Corinthians e Grêmio é um fato que as gerações mais novas precisam conhecer. Então, e o fato de uma bola ser defensável ou não, os grandes goleiros, todos sofreram gols, porque mas o fato é que você veio e você é uma pessoa que é grande ídolo, você saiu do Corinthians em 81, 82? 80. 81, aliás. Janeiro de 81. Janeiro de 81, nós estamos falando de 33 anos atrás, e assim que nós anunciamos na nossa página do Facebook que iríamos ter a rara oportunidade de falar com você, recebemos uma série de mensagens, quer dizer, você é um ídolo de todos os torcedores do Corinthians e admirado pelas demais torcidas aqui de São Paulo. Muita gente está feliz de estar te ouvindo, viu, Jairo? Puxa vida. É muito bom. Você é um grande ídolo. Faz o ego da gente. E mais do que isso, você é tido, isso acho que é uma coisa bacana, uma coisa que a gente sempre toma muito cuidado, é muito criterioso, é que as pessoas que nós convidamos, que as pessoas tenham sido profissionais de destaque, mas acima de tudo, bom caráter, que é o seu caso. Então muito você sempre passou uma imagem, e sempre foi, melhor dizendo, uma pessoa agregadora, uma pessoa que contribuía para o grupo. Mas Jairo, eu havia feito a promessa que eu não iria tomar muito tempo de você. Estou à disposição, amigo. Eu lhe agradeço, foi uma grande satisfação falar com você, e só lhe peço o seguinte: não venha para São Paulo e deixe de vir ao Torcida Paulista. Você está convidadíssimo, vindo para cá, não deixe de vir para o Torcida Paulista. Não vou deixar, mesmo agora, porque eu estou com todos os seus contatos aqui. Puxa. Pode deixar que a hora que eu aparecer aí, uma das primeiras pessoas que irei procurar vão ser vocês. Então tá ótimo, Jairo. Alô? Um forte abraço e sucesso nas suas escolinhas, hein? Da mesma forma, um abraço a todos vocês e foi um grande prazer. Prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, Jairo. Um abraço. Este foi Jairo, um dos melhores goleiros. Sensacional. Não entendi. A história dele do Félix é sensacional. Com todo respeito, não dá para um goleiro da dimensão dimensão profissional do Jairo ser reserva do Félix, né? E ele falou que o Félix ajudava muito. Chegava a 40 minutos, o Félix simulava uma contusão para que ele ganhasse o bicho. Legal. Mas Jairo, olha, mais um jogador que nos deu a honra. Como é gostoso participar desse programa. É bacana muito mesmo. Gostoso reverenciar esses grandes jogadores. Claro. Né? A gente brinca aqui, Palmeiras, Corinthians e tal, mas são... independente do time, né, cara? Independente do time. É importante ter esses caras Mas você falou, nós brincamos, Palmeiras? Então falemos do Palmeiras agora. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. No momento em que convocamos os paramédicos presentes, porque Gramenha está infartando aqui ao ouvir esse hino. Pacaembu, uma pessoa infartou. Verdade. Teve um infarto, não sei como é que fala isso direito, no Pacaembu. Ali perto da divisa ali, onde fica a Mancha Verde e o... Mas por causa do gol, cara, no final? Foi logo depois do gol. Puxa, foi logo depois do gol. A gente viu um movimento, era uma ambulância saindo, e agora eu li no Twitter aqui que a pessoa faleceu. Puxa, desagradável. Morreu por causa do futebol, cara. Não, puxa, daí vem aquela frase de Milton Neves, né? A coisa mais importante das menos importantes. Né? Mas eu estive no jogo, o último Palmeiras que eu assisti foi que o Palmeiras perdeu pro Corinthians nos pênaltis, foi 1-1, o Palmeiras perdeu nos pênaltis na semifinal do Paulista. Eu jurei que eu nunca mais iria em Palmeiras e Corinthians, porque
faz um mal Faz. danado assistir cara, mas Palmeiras é que e hoje foi Corinthians no 1-1. estádio. Se o Palmeiras tivesse ganho, cara, faz um bem também, né? Não, mas eu digo na hora do jogo. Eu fui nesse jogo, resolvi ir porque quarta-feira eu estava assistindo Palmeiras e Cruzeiro. E eu não me segurei. Eu não tô mais gritando em casa, eu não me segurei. Eu fui pra sacada e falei pra minha esposa, eu preciso gritar. Fui pra sacada e gritei. Agrediu a avó? Eu vou no jogo. Eu vou no jogo porque se eu ficar em casa, não vai dar. Qual foi a história que você comentou na sua última participação da pessoa que arremessou um pincher? Como é que foi? Não foi a pessoa que arremessou. Por conta do barulho que tem no prédio, no condomínio. Ele estava sozinho em casa, eu não sei que cachorro que era, se era um Yorkshire, esses cachorros pequenos. Ele acabou roendo aquela grade de proteção, aquela telinha de proteção e... Mas ele era palmeirense, o cachorro? Tava tendo Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então ele devia ser corintiano. Olha, clássico faz mal até pra Faz cachorro. mal, Né? É fácil. Mas enfim, temos uma outra ligação. Boa noite, quem fala? Fala, o César Maluco, tudo bem, mano? César Lemos, como vai? César Augusto da Silva Lemos, tudo bem, César? Tudo bem, graças a Deus, e você? Hoje é um dia muito especial para a coletividade Alviverde, né? Demais. Verdade. Você esteve de manhã lá, César? Não, eu não pude comparecer, eu tinha uma viagem para Campinas. Sim. Eu fui pela manhã, muito cedo, lá às 5h30 da manhã. Eu tinha que ir lá às 18, o programa de televisão que eu tinha lá, e começava às 8h15. Puxa vida, mas é um hiato, o segundo maior goleador da história do Palmeiras com 180 gols, né? Dito por eles, né? Dito por eles, né? César, eu estava aqui verificando a sua ficha, o seu currículo, é impressionante. Você tem 5 campeonatos nacionais. 5 campeonatos brasileiros. 5 campeonatos brasileiros. Você jogou em 74 naquele jogo que não deveria ter acontecido, né? Aquele jogo, aquela final que não deveria ter acontecido, né? Qual aquela de... Do Ronaldo. A do Ronaldo aos 36. Ô César, supostamente o Marco Antônio é corintiano. Não, mas foi aquele jogo, se não me engano, eu e o Eurico, nós estávamos suspensos de uma partida e o Brandão tirou a gente naquele jogo. Jogou o Gonçalves e jogou o Ronaldo. Ronaldo, né? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista, César, que o Leivinha comentou que sofreu ameaça de morte, né? Durante a semana. Não sou sabedor disso, não. Talvez algum telefonema, né? Parece que alguém ligou para a casa dele e falou, olha, se porventura o resultado não for favorável ao Corinthians, vocês terão problemas. Questão de... 23 anos sem ganhar um título é duro, né? Eu estava completando 23 anos naquele ano. E depois você jogou no Corinthians, você viu qual que era a pressão, né? Na época que eu estive lá no Corinthians, eu estava com 23 anos sem ganhar um título paulista. E eu fui ocupar praticamente o lugar do Rivelino. Ele foi para o Rio, eu fui para o Corinthians, mas eu não queria ir, né? Porque eu estava bem no Palmeiras e tal. Mas quando eu cheguei numa quinta-feira, jogamos na quarta e da quinta fomos fazer a revisão médica. Chegando lá eu nem mudei de roupa. O roupeiro falou, César, o seu Nelson Duque quer falar com você. Aí eu fui lá e me apresentei ao seu Nelson Duque, que na oportunidade era o vice-presidente, e chegou e falou, você foi vendido para o Corinthians. Nossa. Aí eu falei, não, eu não quero ir. Não, você tem que ir porque a palavra de presidente, para presidente, já confirmamos já acertamos o contrato, o passe, você tem que ir embora. Mas que de repente, né? Eu levei um susto, rapaz, mas levei umas 3 semanas, fiquei apavorado, rapaz. E depois de 3 semanas eu falei, em casa, aí fui pro Corinthians. Mas não correu tudo bem, porque nos primeiros treinos começaram a me chamar de porco, né? Que eu estava fazendo lá. Mas eu tinha uma academia ali perto, e para mim era bom que eu treinava sempre lá na academia, né? Mas foi uma passagem não muito gloriosa. Eu fui para dar continuidade ao meu trabalho, mas encontrei várias barreiras lá que foi difícil. Foi difícil, arrumei brigas, foi suspenso 20 dias,
o Vicente Mateus. Não estava legal o ambiente. Estava eu, o Roberto Miranda, estava o Geraldão, o Zé Roberto. Tinha um time maravilhoso, né? E o Corinthians, no ano seguinte, foi campeão. Aí eu fiquei 6 meses lá e comprei meu passe e fiquei com ele. Depois fui pro Santos, aí fui pro Fluminense e parei de jogar. Você jogou nas duas academias. Perdão, pois não. Mas não foi uma passagem gostosa, não. Não, mas eu acho que... para a torcida do Corinthians foi agradável a sua... Não, mas se o Corinthians estiver na situação de hoje, seria maravilhoso, entendeu? Para mim. Mas, infelizmente, estava com 23 anos nas costas, eu tive que chegar lá e resolver o problema, de qualquer jeito. Claro. Eu não sou Deus, né? Claro. Ô César, e você é de Niterói, não é isso? Eu sou de Niterói, graças a Deus. Daí você começou no Flamengo? Comecei no Flamengo, na escolinha do Flamengo em 61, me tornei profissional em 66, aí vim para o Palmeiras em novembro de 66. E é o único integrante das duas academias, não? Sim, sou eu, Dudu e Ademir. Os três foram das duas academias? Da primeira academia e da segunda. A primeira academia foi que eu tive com eles, fiquei de 66... 66, 67, 68, 3 anos, até 69. No fim de 68, 69. Aí que trocou, aí veio Eurico, Leão, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, né, Edu, Leivinha e Ney. Ficou Ademir, Dudu e César. Ô César, recentemente a gente teve um agradável encontro com o Pepe, né? E ele falava sobre o Palmeiras. Todo mundo sabe, né, que o Palmeiras foi o único time que fez frente ao Santos, né? Então eu imagino que vocês tenham tido uma satisfação muito grande de poder ganhar do Santos, né? Que era bater de frente, que né? era um dos era o maior time da época, né? Era um dos maiores clubes da época, porque depois o Palmeiras se igualou, porque não foi o único time brasileiro que conseguiu representar o Brasil inaugurando o Mineirão. E a única vez que um argentino foi técnico da seleção, né? O Filpo Nunes, né? O Filpo, ele primeiro passou pelo Jabaquara e outros clubes até chegar ao Palmeiras, né? Ele já chegou e ele que fez a primeira e ele montou a segunda academia também, o Filpo. O César, é o Ricardo que está falando? Tudo bem? Para mim é um prazer falar com você. Eu não te vi jogar, né? Eu tenho 33 anos, mas eu escutei muito meu pai falando. Que pena, porque modéstia à parte, da era Pelé, né? É verdade. Quem viu na época Pelé, viveu um ano de glória. Um grande futebol, né? Porque era um futebol moleque, futebol arte. E meu pai falava muito. Era 5 jogadores para cada posição. Meu pai falava muito de você, muito do Ademir da Guia, muito de Dudu e dessa história de que o Palmeiras batia de frente mesmo com o Santos. Então eu acho que a homenagem que nós tivemos hoje para o Ademir da Guia é mais do que justa. Nós tivemos Dudu lá também, tivemos Leivinha, tivemos alguns outros jogadores. E eu acho que você fez falta hoje lá. Tem que ser homenageado também. Muito sério, que é um amigo meu que eu mando meu programa para também. Eu tenho um programa de televisão aqui na NET, Canal 9, TV aberta. E às vezes eu com algumas programações minhas, alguns programas meus, eu mando para Campinas. Eu tive que ir lá para acertar isso. Mas houve o convite? Não, eu fui para acertar, que praticamente eu vou sempre fim de semana, porque o programa ele passa aqui no sábado e tem que ser passado lá no domingo. Aí eu levo o pendrive para passar lá. O César, eu estava contando os integrantes na mesa, eu estava conversando com o César e comentei que eu tenho um cunhado que se chama César Augusto. E o meu sogro, falecido sogro, falava que César era, o nome do meu cunhado era em homenagem ao César Lemos, né? E você contou uma história engraçada, que você estava com o Ademir da Guia, né, César? Foi, estava eu, Ademir da Guia e Leiva, lá em Santa Catarina. E chegando lá, fomos convidados para ir no barzinho, né? Barzinho de estrada lá. E chegamos lá, deram uma cerveja pra gente, cheio de palmeirense. Aí os donos do bar falaram: César,
Eu te apresentar meu filho, já estava com 32 anos. Foi uns 3, 4 anos. Falou, tem 32 anos. E o nome dele, sabe como é o nome dele? César Augusto. Sabe por quê? Eu coloquei em homenagem a você. Aí a mulher dele estava do lado, falou assim, não, César, é mentira do meu marido. Ele queria colocar Ademir da Guia. Aí eu falei, não, vai colocar César. Por pouco ela não colocou César Maluco. Aí eu falei, pô, obrigado. Muito bom. Então eu falei, Ademir 1-0. Você ganhou, né? Mas César, olha, o Gramenha quer fazer uma pergunta para você, pois não, Gramenha? César, boa noite. Eu também sou palmeirense, é uma honra também acho que para todo palmeirense, né? Pela história que você tem dentro do Palmeiras. A minha pergunta, você falou aí da sua época, né? Do futebol arte, era Pelé e tal. Eu queria perguntar para você, na sua opinião, por que a gente vê o futebol de hoje numa decadência grande, acho que no mundo inteiro, né? Em relação não é no mundo inteiro, no Brasil, né? Isso no Brasil, né? Principalmente. Fora do nosso país, o futebol cresceu demais. Certo. Né? Porque na década de 70 só dava o Brasil, né? Tanto é que nós fomos praticamente quase seguidos 12 anos de seguida, por 16, que nós fomos tricampeão do mundo. E você estava na Copa da Alemanha, né, César? Eu estava na Copa da Alemanha, nós fomos quarto do mundo, né? Perdemos aquela Copa por causa do Zagallo, da comissão técnica, que já estava o Parreira, já estavam todos eles da comissão já com contrato na Europa lá, ia ficar por lá. E então isso estava pouco ligando, né, para o torcedor brasileiro. Eu estava sentindo e estava com raiva, né? Quando perdemos o terceiro lugar para a Polônia, que foi o gol do Lato, pô, eu e o Edu choramos para chorar, entendeu? Porque a Copa estava fácil pra gente. Chamamos até Pelé, foi nos visitar, convidamos ele para, pô, Pelé, vem com a gente, pô. Mas tinha um probleminha na CBF lá, não sei o que era, e ele falou, não, César, não dá para ir e tal. E nós conversamos muito, sabe? Ficamos conversando ali no vestiário, e foi nos fazer uma visita lá no hotel, e lá no vestiário ficamos conversando. No vestiário que estava o uniforme, né, do treino, onde estava o roupeiro lá, o Mário Américo, o Local Jackson, o Chimbica. Aí nós pedimos para ele, falando, que é pela amizade, o jogador fala a mesma língua, né? Claro. Chegamos assim, falamos, pô, Pelé, vem com a gente, pô, nos ajuda, pô, vai começar a Copa do Mundo e tal. E realmente, se Pelé estivesse lá, nós teríamos teto naquela época. Então é o seguinte, você falou sobre futebol. Futebol é o seguinte, a partir do momento que nós começamos a colocar a CBF e alguns determinados clubes começaram a colocar professor de educação física para comandar as equipes e colocando outro treinador físico para dar realmente condicionamento físico aos jogadores, e o outro treinador de futebol era o preparador físico, o futebol ficou sem ganhar o Mundial 24 anos. Por quê? Ele não sabe nada. Claro. Ele sabe formar equipe para dar um condicionamento. Agora, mexer dentro do campo, ali nas posições, modificações, ele não sabe fazer isso. Não sabe dar um chute na bola. Agora, quem é jogador e foi formado em educação física tem todo direito. Então você vê, levamos 24 anos, a partir do momento, em 94, que o Zagallo ajudou o Parreira, aí o Brasil foi campeão do mundo com o Romário. Lembra que o Romário fez? Puxa vida. A Copa do Mundo. César, todo, né? Vindo de você, eu nunca tinha ouvido falar da importância do Zagallo no título de 94. Vindo de você, que é uma pessoa que conhece muito de futebol, isso daí é uma declaração importante sua, hein? Porque o Zagallo estava como supervisor, praticamente ele era o treinador, né? Mas tanto desde que o futebol, que o Brasil disputa uma Copa do Mundo, sempre quem assina a ficha para o time entrar em campo, tem que ter o responsável é o treinador. E o treinador tem que ser formado em educação física. E toda a maioria das Copas de 70, acredito até hoje, quem assina é o preparador físico, que tem que ser formado em educação física. Certo. Tem que ser professor. Como o treinador de futebol, que foi ex-jogador, não é formado em educação física, então ele pode assinar a súmula. Então, praticamente, ele sempre levava o Parreira, levava o Coutinho, entendeu? E outros treinadores. Então, por isso que o futebol começou, a Copa do Mundo, seleção brasileira, foi treinada pelo Parreira.
e outros, Coutinho, e outros preparador físico. E acabou. Parreira hoje, ele tem um trabalho no Rio de Janeiro, uma escola, ele só aceita professor de educação física para se formar em treinador de futebol. Olha bem, então estão querendo tirar os jogadores, porque a partir do momento que ele sentiu que ele ganhava 25% da premiação do jogo, do bicho, quer dizer, o bicho, ganhava 25%. O treinador ganhava dobrado. Nós ganhávamos, também vamos falar, 500, o treinador ganha 1.000. Né? O roupeiro e o preparador físico ganhava 50% ou 25%. Sim. Então ele achou que ele, como tinha uma universidade, ele podia tomar conta e ganhar mais do que o treinador. Mas só que tem o seguinte, o futebol não foi feito numa universidade. Claro. O futebol é um dom de Deus. Claro. Nós temos que ser lapidado como uma pedra preciosa. O Garrincha é o exemplo disso, né? Com certeza. O Garrincha é o exemplo disso, quer dizer, então ele ganhou a Copa e quando terminou falou, olha, puxa, que campeonato carioca é mais difícil, né? É verdade. Quer dizer, então... Não, e na nossa época, até a década de 70, era só no departamento amador, só trabalhava ex-jogador de futebol. O Ademir foi formado por Zizinho, o Pelé, por outro, o Gerson, e eu fui formado também por seu Walter Miralha, né, seu Modesto Bria, seu Newton Carnegal, seu Jaime, que é o pai desse garoto no Flamengo, o Jaime, né? Foram tudo ex-jogadores, a maioria você vê, que vamos citar o interior de São Paulo, era uma escola de futebol, era o celeiro do futebol, tanto paulista como brasileiro. Jogar contra o Comercial lá em Ribeirão... Era uma briga, uma briga contra o Botafogo, era uma briga jogar lá em Ribeirão Preto, em Campinas, Jundiaí, todos tinham um trabalho de base bem feito. E hoje tem elementos que não têm realmente condições de trabalhar no departamento de base e formar vários jogadores. Por isso que o futebol está nessa situação. Nós temos Pedro Santos. O Santos que comanda é o Lima, que é o supervisor geral, junto com o Zito, né? O Zito esteve doente agora. E o joleiro é Serginho, tem Mané Maria, e tem outros jogadores lá no Santos, que agora não vem bem. O Abel, né? O Abel. Então você vê, são todos ex-jogadores. Claro. Então nós temos que espelhar, tem que se ver o time do Santos. O Santos há pouco tempo vendeu um jogador de 16 anos por 32 milhões. Claro. Garoto da base. E por isso que eu falo, aquela pergunta primeiro do amigo, do colega teu aí, que é isso, o futebol está numa situação que hoje o futebol europeu, e tem outro detalhe, a partir do momento que eles começaram a entrar no nosso meio, os treinadores físicos, para ser treinador de futebol, que queriam se igualar aos europeus, que os europeus eles jogavam, era futebol força, o nosso era futebol moleque, né, futebol clássico. E daí a gente ganhava, né? A gente ganhava pelo futebol clássico nosso, né, pelo futebol moleque. Não precisava de cara forte. Você vê o Luizinho. Luizinho é o pequeno polegar. Claro, que sentava na bola, né? Belo jogador magro, todo jogador era magrinho, tal, e aceitava, sabia jogar e entrava. E eles passaram a ser treinador de futebol, começaram a usar academias. E só quer usar jogador forte. Hoje, por isso, o futebol está isso. Hoje é um futebol força. Robotizado, né? Quem estiver bem fisicamente hoje, bem condicionado, é titular de qualquer equipe. Por isso que é a minha resposta sobre o que ele perguntou, entendeu? Ô César, hoje no Palmeiras é isso que acontece? Também. A gente deixa alguns garotos da base, que a gente vê que tem destaque na base, e prova disso é que nós estamos jogando com Natan, com João Vitor, com João Pedro, garotos da base, que são mais leves, né, são mais soltos. E então a gente deixa jogadores da base fora, porque eles não têm tanto físico assim, e coloca brucutu para jogar. A gente tem esse problema. A base do Palmeiras, assim, eu passei por lá 15 dias, dando uma olhada na época do Dr. Beluso, e vi que tinha várias peças preciosas que podiam ser lapidadas. Jogadores que tinham condições de jogar em qualquer time. Mas só que fundamento não tem nenhum, os garotos. Os garotos sobem sem fundamento nenhum.
de saber dar um passe, de saber dar um cruzamento. Então você vai para o time de cima, como o Filipão conversou comigo, César. Até foi na época do Filipão. Eu falei, precisamos trazer a garotada para treinar junto, para se dar uma olhada nos garotos aqui. O Dino, eu trago... o Dino Sani deu uma entrevista, perdão interrompê-lo, aqui no Torcida Paulista, que ele ficava no paredão do tênis, lá no Palmeiras, jogando a bola. Quer dizer, então, ele falou, eu treinei, eu sabia passar a bola, porque eu treinei. Então isso vai ao encontro do que você está falando, né? Com certeza, porque e outro negócio, o garoto sobe, vai para o time de cima com os seus 17, 18 anos, o treinador que comanda o time de cima tem que dar continuidade, tem que continuar treinando aquele jogador que está subindo. Claro. Mas não se preocupe, ele quer que o jogador chegue pronto. Para chegar pronto tem que ter o quê? Tem que ter homens lá embaixo que jogaram futebol, que tem noção da bola. Claro. Só eles podem orientar os jogadores para chegar no time de cima já pronto. Agora, eu vou citar o nome, o Pelé. O Pelé no São Paulo, porra, Careca às vezes corria errado, para Careca, não é por aí, é por aqui. Toca na bola direito. Com o Telê todo mundo jogava a bola, né? Saía um... Ele também orientava no time de cima. Claro. Ia pro time de cima, garoto, não é assim. Aqui no time de cima é assim, ó. Tem que ter um bom posicionamento, tem que jogar aqui, ali. Então ele mesmo ensinava, porque sabia. Agora, infelizmente, hoje o treinador de futebol quer saber do dia 10, alguns treinadores querem saber só do dia 10 para chegar o dele, tá pouco ligando que vai perder ou não. Tá pouco ligando. Somente aquele treinador que não é vencedor. O cara, quando não é vencedor, não tem aquele espírito de guerreiro. Deu para ele tanto faz como tanto fez. O jogador, quando joga no time de cima, como não vem de uma equipe vencedora, e quando ele não está acostumado à volta olímpica, ele está pouco ligando se ele vai ser campeão ou não. Claro. Mas quando o cara é vencedor, um ano que ele perde, ele sente falta. Pô, cara, eu tenho que dar a volta olímpica, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Eu quero bichinho. Como os jogadores hoje ganham uma fortuna, eu não tenho nada contra isso, entendeu? Eles têm que ganhar muito mesmo. Porque na nossa época nós fomos prejudicados muito pelos dirigentes. Claro. Na nossa época, tanto no Palmeiras, que eles falavam pra gente, pra mim, Djalma Santos, eu era o minhoca para Djalma Santos na época, na primeira academia, para Djalma Santos, Valdir, Djalma Dias. Que cara o Djalma Santos, né? Ou nem falam. Que cara estupendo, né? Estupendo. O Geraldo Couto, o Zequinha, falava para ele, para Ademir da Guia, olha, se quer assinar o contrato, assina. Nós temos isso aqui. Se não, pode procurar clube amanhã. Tem um contrato até amanhã aqui, vai ficar esperando. Se quiser vir assinar o contrato, vem amanhã, assina o contrato. Não pode procurar clube. Então no dia seguinte tá todo mundo lá assinando o contrato. Entendeu? Agora hoje não. O cara ganha uma fortuna e para ele não importa se ele vai ganhar o bicho ou não. Ele está sabendo que ele vai no fim do mês e vai ter aquela importância que ele dá para ele viver tranquilo. E a vida está aí, o futebol está aí, vira um ano no clube, o ano seguinte já vai embora. E eu acho que hoje, na Lei Pelé, tem que ter um trabalho de base. Se não tiver um trabalho de base bom, você vê, o Santos contratou um jogador de uma fortuna, que foi o menino que veio do Inter. O Damião, né? O Damião, que está na reserva do garoto de 16 anos. É, o Gabigol. Gabigol que joga muito. Você vê como é que é? Desculpa eu estar falando muito, mas... Imagina, César, olha... Da terra aí. Não, olha, César... Eu revoltado de ver quando vejo essas coisas. Estamos aqui aprendendo, infelizmente, estamos um pouco avançados no horário, mas olha, duas coisas eu queria falar rapidamente. Primeiro, agradecer muitíssimo a sua gentileza de estar falando conosco. Segundo, convidá-lo para que, quando possível, você esteja aqui ao vivo, porque eu sou fã do César na área. Então, eu sou fã... Eu lecionava às sextas-feiras, e quando eu chegava da faculdade, às 11 horas da noite, era um compromisso, era um programa magnífico. Aliás, César, quem quiser assistir o seu programa, qual que é o horário? Todos os sábados às 14h30, na TV aberta, canal 9 da NET. Você sabe o nome do canal, César? TV aberta. Chama TV aberta. TV aberta, canal 9. Na NET. Estou anotando aqui, canal 9 NET. E na Vivo 186. Vivo 186, porque... Fazer propaganda no nosso Facebook aqui. Nós vamos quero lhe convidar também para, o dia que você puder, tiver a oportunidade, vamos fazer uma entrevista.
Vamos, não, você, Claro. nós somos torcedores apaixonados por futebol, não somos jornalistas. Mas Não, mas eu sou fã das pessoas inteligentes. Então quero sempre conversar com as pessoas sabedoras e que falam o português correto, para mim aprender cada vez mais. Não, pelo amor de Deus, mas você sabe que o Juca é o nosso operador aqui da Rádio Trianon, e é uma figura histórica. Ele trabalhou com Cláudio Zaidan, trabalhou com Antônio Delfiol, e ele, conforme você vai falando, nós estamos hoje na 30ª edição do Torcida Paulista. Conforme você vai falando, o Juca vai balançando a cabeça, coisa que ele nunca fez, e batendo com o dedo assim na cabeça, como falando, o que ele está falando está correto, está perfeito. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a aula de futebol que você nos deu, e mais do que isso, eu não sou palmeirense, não sou sócio do Palmeiras, mas desde já manifesto o meu desejo que o Pescarmona seja vitorioso. Por quê? Porque o Pescarmona é uma pessoa que está sendo muito inteligente. Ele está querendo trazer o Beluso, que é uma pessoa que nós não podemos deixar de lado, que é uma das pessoas mais inteligentes do país. Melhores economistas do Brasil. Um dos melhores economistas do Brasil. E você que sabe tudo de futebol, que é apaixonado pelo Palmeiras e que é idolatrado pela torcida. Então, olha, enquanto desportista, eu faço votos que o Palmeiras seja grande, porque eu, enquanto corintiano, morro de medo do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras é um time de uma magnitude enorme. É o rival, né? Você sabe, falando em Corinthians, você sabe que quando o Corinthians foi campeão do mundo, quando veio o Ronaldinho, eu falei, que trabalho de marketing lindo que o Andrés fez, né? Tem uma equipe boa, o Corinthians comentando com os amigos o barzinho que eu frequento aqui perto de casa. Aí eu falei, tem uma maioria corintiana, eu falei assim, olha, o Corinthians vai ser o maior clube do mundo. E de marketing, trabalho de marketing já tem. Só falta botar um belo de um time de ponta, time tipo Barcelona assim, entendeu? Certo. Aí acabou. Mas não, o Corinthians não deu continuidade na equipe. Trabalho de marketing hoje, o Corinthians é o melhor que tem. Agora, negócio é dentro do campo. Claro. Entendeu? Claro. Você tem que fazer isso dentro do campo. É o caso do Palmeiras. Agora, nossa gestão, pretendemos ter um trabalho de marketing lindo. E primeiro, fazer um time de ponta para disputar o campeonato brasileiro, o campeonato paulista e ser vencedor. No nosso dicionário não existe derrota. Isso é o detalhe. Ô, César, só completando aqui, eu sou o mais velho aqui dos participantes do programa e eu sou corintiano. Eu queria agradecer, em nome da torcida do Palmeiras, que não representada aqui por dois integrantes, mas eu vi você jogar, César. Muito obrigado pelos momentos em que eu pude vê-lo em campo. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. César, Seja feliz. só a última coisa, eu, Ricardo, palmeirense, independente de quem vai ganhar ou não, o que que a torcida do Palmeiras pede é para devolver o Palmeiras pro palmeirense. A gente precisa disso e a gente está merecendo isso há anos. Eu vejo a torcida triste hoje. Muito. E não pode ficar triste. Eu fiquei 10 anos no Palmeiras, só via pessoal sorridente, tudo alegre. E nós temos que viver dentro do clube um ambiente alegre, que o Palmeiras é um condomínio. E hoje o Palmeiras, não sei o que o Palmeiras é hoje. Mas o Palmeiras precisa trazer para dentro Dudu, Ademir da Guia, César Lemos, esses jogadores que fizeram o Palmeiras ser um gigante. Fazer eles no departamento de base, botar eles no departamento de base. Só quem pode trabalhar no departamento de base é quem é conhecedor da bola. Claro. E esse, sem dúvida, o Ademir da Guia, Dudu, Leiva, são homens que têm que trabalhar dentro do Palmeiras. E César Lemos. Certo, eu vou ficar de longe só. Não, você precisa estar lá dentro. Tá bom? Mas César, que satisfação, muito obrigado pela aula, hein? Ok, isso, um abraço a todos vocês, Deus abençoe. E continua assim, com esse carinho, com essa radiação gostosa, tá bom? Muito obrigado, César. Um forte abraço, boa noite. Obrigado. Abraço, César. Esta foi a participação de mais um gigante
do futebol brasileiro, esse grande centroavante, o segundo maior goleador da história do Palmeiras, César Lemos, e nós só podemos agradecer muitíssimo a participação. Mas enfim, lamentavelmente, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. A 30ª, Juca. Convidamos uma vez mais nossos ouvintes para que curtam e compartilhem nossa página no Facebook, Torcida Paulista Tudo Junto. Solicitem via Facebook o recebimento da newsletter do Torcida Paulista, que é disparada todas as segundas e quintas para aqueles que, tal como nós, são amantes do futebol. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som o flamenguista Juca. Na produção, Rebeca Fernandes, com oferecimento de Dicen Engenharia Tuxpan, Cozinha Mexicana e Panam Cozinha Empório das Américas e Instalcom Telecomunicações Limitada. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 19 às 20 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Desde já informamos que na próxima edição teremos a honra, Juca, de contar com a presença de Sérgio Bernardino, o Serginho Chulapa. Boa noite, bom domingo para todos e até sábado que vem e boa eleição para todos. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.